Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Nayara e nós vamos começar aí a correção da nossa lista de revisão do segundo bimestre. Nós ainda vamos concluir nessa semana a correção da lista, tá bom? Como hoje nós temos mais videoaulas corrigindo outras atividades, nós vamos corrigir apenas as 10 primeiras questões aqui da lista, tá bom? Para não ficar muito cansativo para vocês a quantidade de videoaulas, mas estou disponível aí no plantão, tá bom? Para atendê-los, tirar as dúvidas de vocês a respeito da lista, a respeito das atividades, dos conteúdos. Então, aproveite, estou te esperando no plantão, tá? Outro recado, não deixe de mandar as atividades de vocês, tá bom? A lista respondida, a lista de revisão, as tarefas. Nós estamos aí nos aproximando das avaliações, né? Então, estude, faça a lista, corrija, tire suas dúvidas, aproveite esse tempo para se preparar, ok? Vamos começar com a nossa lista, sem mais rodeios. Lista de revisão do segundo bimestre, leia a tirinha abaixo. Mas por que você não quer mais brincar de casinha comigo, Cebolinha? Adivinha? Agora, aponte quais os substantivos presentes nela e classifique-os. Nós temos ali somente 2 substantivos, né? Nós vimos que substantivo é a classe de palavras, né? A classe gramatical que trabalha com os nomes, né? Porque nós precisamos nomear as coisas, né? Os seres, as substâncias, aquilo que nos cerca, aquilo que está no mundo real e no mundo imaginário, para nós fazermos referência, né? Para nós olharmos para alguém e nós sabermos o nome dela, nós olharmos um objeto, nós sabermos o nome dele para nos referirmos a ele, certo? E aí, nós temos ali 2 substantivos, casinha e cebolinha, lá no primeiro quadrinho, né? Veja só, casinha é o nome, né, de algo, casa, e ali está no grau diminutivo, casinha e cebolinha. Cebolinha é o nome, né, do personagem. Então, é um substantivo, né? Veja só, casinha é um substantivo simples, nós temos apenas um radical. É um substantivo comum, trata-se ali, né, de um substantivo que trata de forma generalizada a respeito daquele objeto, daquele ser, daquela substância, né? Ao contrário, né, opondo-se ao comum, nós temos o próprio, né? O próprio é aquele que trata de forma específica, né, individual, ele é grafado com letra maiúscula, que é o exemplo de cebolinha, né? Cebolinha é um substantivo próprio. Agora, casinha não. Casinha é comum. É derivado. Por que derivado? Por conta do grau, tá bom? Casinha, nós temos a presença ali do grau diminutivo. Veja só, alguns teóricos, alguns gramáticos, eles não consideram o grau diminutivo ou aumentativo sendo presença de derivação, tá bom? Outras teorias já dizem que sim. Portanto, coloquei aqui como uma classificação também, se você tiver colocado, também está correto, né? Somos amparados aí por quem confirma, estuda e afirma que a presença do grau ali é derivação sim. É concreto, né? O substantivo concreto é aquele que nomeia seres que são independentes, né? Tem a existência independente. Cebolinha. Cebolinha é um substantivo próprio, é simples também, né? Possui apenas um radical. É concreto? Claro, né? O nome do Cebolinha. É o nome de um personagem. Nós podemos ter mais de uma classificação, né, dos substantivos. Nós vimos diversas ali no capítulo 3 do livro de gramática. E um substantivo pode e tem mais de uma classificação. Então, quando a questão pedir para você classificar o substantivo, tente identificar todas as classificações que cabem ali, tá?
Bem, segunda questão. Passe os substantivos a seguir para o plural. Nós vimos que em relação ao número do substantivo, nós temos o singular e o plural. Veja, jovem, no plural, jovens. Laranja, no plural, laranjas. Papel, no plural, papéis. Pão, no plural, pães. Menina, meninas. Livro, livros. Fogão, fogões. Mês, meses. Nós vimos, né, que alguns substantivos basta nós colocarmos o S, né? Por exemplo, menina, meninas, livro, livros. Mas há outros casos que são mais complexos, né? Por exemplo, pão, pães. Não é apenas a colocação de um S no final, né? Papel, papéis. Todas essas regrinhas foram trabalhadas e nós temos um quadro lá no livro de gramática, uma tabela, que trata aí dessas terminações no singular e no plural. Terceira questão da nossa lista de revisão. Marque a alternativa em que todas as palavras apresentem ditongos. O que é ditongo? Ditongo nós trabalhamos em encontro vocálicos, né? E desencontros também, né? De vogal, porque nós sempre trabalhamos ditongo, tritongo e hiato. Hiato é o desencontro, né? O que é o ditongo? Quando nós temos a presença de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Aí temos o ditongo. Vamos lá. Para nós encontrarmos aí, né, e vermos se é ditongo, tritongo ou hiato, nós devemos separar as sílabas, né? Saíram, bebedouro, caranguejo. Veja só, saíram. Se nós formos separar as sílabas, nós temos duas vogais aqui e elas ficam em sílabas separadas. A sílaba é aquele impulso de voz, né? Os fonemas que saem no impulso de voz. Saíram. Temos o desencontro, é hiato, não ditongo. Então, a primeira, a letra A já não é, né? Bebedouro. Bebedouro, nós temos a presença do ditongo aqui no do. Caranguejo. Caranguejo, o G e o U é dígrafo, tá bom? B, toalha. Mais um hiato, certo? Então, se não tem ditongo em todas, não é a nossa alternativa. Pátria. Agora, nós temos um ditongo aqui, mas em toalha não é. Mamãe. Aqui nós temos um ditongo também. C, mamão, mamão. Veja, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, é ditongo. Feito, mais uma vez, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Gênio, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Então, as três palavrinhas nós temos aí ditongo, né? As três palavras possuem ditongos, que estão aqui, ó, em negrito para vocês observarem, tá? Então, a letra C é a nossa alternativa correta. Não se esqueçam de separar as sílabas, tá bom? Façam tracinhos assim, que facilita na hora de você separar as sílabas. Paraguai, nós temos ali tritongo, né? Baú, hiato, saúde, hiato também. O gabarito dá 3 e, portanto, é letra C. 4. Sobre gêneros e tipos textuais, assinale a alternativa correta. A. Os gêneros tratam-se de textos que possuem certas peculiaridades, características em comum, como a fábula. Já os tipos são os modos como os elementos linguísticos de um texto podem se organizar. Será que essa resposta está correta? Claro, gênero, quando nós tratamos de gêneros, nós temos uma infinidade de gêneros textuais e os textos eles vão se encaixar ali em determinados gêneros porque possuem
peculiaridades, características em comum, né? Uma determinada função social. Agora, o tipo é o modo como aquele texto se organiza, né? Se estrutura. Portanto, a letra A é a nossa alternativa correta. B. Trata-se da mesma coisa? Não, gênero e tipo textual são coisas distintas, tá? Então, não tratam-se da mesma coisa, ou seja, são classificações dos textos segundo suas funções. Isso é gênero. C. Os gêneros têm a ver com a estrutura linguística. Os tipos estão relacionados às funções que cada texto desempenha. É o contrário, tá? Os gêneros estão relacionados às funções e os tipos têm a ver com a estrutura linguística. D. O gênero utiliza a linguagem conotativa e os tipos utilizam a linguagem denotativa. Nossa, que confusão, né? Não, não tem a ver. 5. Assinale a alternativa em que a palavra pizza está no sentido figurado. Qual é o sentido figurado? Aquele que não é o literal, aquele que está no dicionário, é um sentido conotativo, criativo, né? Ah, que tal pedirmos uma pizza? Quando o pizza é utilizado ali, é aquele alimento? É. Então, é o sentido literal e não figurado. B, eles preferem pizza de atum. Ali também, sentido literal, não figurado. C, aquelas investigações acabaram em pizza. Ah, agora que é literalmente em pizza? Não, né? É que as investigações acabaram ali sem resultados, na verdade, sem que terminou ali de maneira impune, enfim. Então, é que ou não deu resultado ou que terminou de forma impune, né? Então, aquelas investigações acabaram em pizza não é literalmente acabar em pizza, e sim apresenta-se um sentido figurado, ok? Então, a letra C é o nosso gabarito. D, nós provamos uma pizza de sabor diferente. Ali também é sentido literal, tá bom? Então, não é nossa resposta, é a letra C de casa. 6. Sobre a denotação, marque a alternativa correta. Denotação. A linguagem denotativa ou sentido denotativo é aquele literal, aquele que está no dicionário, certo? Então, tem a ver com o sentido real, literal de uma palavra ou expressão. Correto? Na letra A já temos a nossa resposta, tá? Denotação tem a ver com o sentido real, literal de uma palavra ou expressão. B, é quando o nome é utilizado no sentido figurado? Não. Isso seria conotação, tá? É quando uma frase não possui sentido completo e necessita de complemento? Também não. É uma classe de palavras que nomeia as substâncias? Não, isso é o quê? Substantivo, né? Então, a letra A é a resposta das 6. 7. Escreva com suas palavras o que são substantivos. Eu quero que você fale aí para mim o que são substantivos. Já falamos aqui nessa aula, né? Que é uma classe de palavras que nomeia os seres, as substâncias. Você pode colocar outros conceitos, acrescentar, tá bom? Informações, pode pesquisar, mas coloque aí um conceito abrangente que você compreenda realmente o que seja aí o substantivo e você se recorde aí, né? O que é o substantivo no momento da avaliação, no momento do simulado, tá? Trouxe aqui um conceito, né, para vocês, são as palavras que designam os seres em geral, reais ou imaginários, classe de palavras que nomeiam seres, objetos, lugares, fenômenos, qualidades, ações, dentre outros. 8. O que são adjetivos? Pessoal, nós falamos rapidamente na nossa videoaula de correção das atividades de gramática, que vai ser enviada hoje também, que foi enviada hoje também, né? O que são os adjetivos. Nós começamos aí a ver o que são esses adjetivos, nessas palavras. Adjetivo é uma classe de palavra
que acompanha, essas palavras acompanham o substantivo, caracterizando os substantivos. Veja só, quando eu falo a menina bonita comprou um vestido novo. Veja só, menina eu sei que é um substantivo, né? Um substantivo comum, simples, concreto. Mas veja só, não é qualquer menina, é uma menina bonita. Veja, eu dei uma característica para esse substantivo. Esse bonita é um adjetivo, então adjetivo é uma classe de palavras que vai caracterizar, especificar ali o sentido do substantivo. Veja só, a menina bonita comprou um vestido novo. O novo também está caracterizando o nome vestido, né? O substantivo vestido. Então, são palavras ali que caracterizam o substantivo, tá? E nós vamos falar mais sobre os adjetivos durante a semana, tá bom? Bem, A são os nomes criados para fazer referência a tudo que existe. Esses são os substantivos e não os adjetivos. B são blocos de orações que compõem o texto. Não, nós ainda nem estudamos bloco, né, de orações. Nós vimos que é parágrafo, né? Parágrafo é o conjunto ali de frases ou orações, né, que vão compor parte do texto. C são palavras responsáveis por caracterizar os verbos? Não, nós acabamos de falar que eles caracterizam substantivos, né? Elas caracterizam substantivos e não verbos. Dando a eles circunstância? Não, essa é outra classe de palavras que nós nem vamos estudar aí no sexto ano. D. São palavras responsáveis por dar características e especificar os substantivos? Correto, isso é adjetivo, ok? Vamos agora para a nona questão. Sobre o texto expositivo, marque a questão correta. Veja só, nós vimos, né, o tipo expositivo quando trabalhamos tipos textuais e recentemente tivemos uma aula aí, né, específica sobre o texto expositivo em livro didático, infográfico e notícia. É um texto que trabalha com a realidade, busca expor informações de maneira clara e explicativa? Sim, o texto expositivo ele tem o objetivo de trazer ali informações, de informar, né? E de forma clara, específica, né? Explicativa, objetiva, né? E trabalha com a realidade, tá bom? Não é literário. Ele não trabalha ali com a fantasia, e sim com a realidade, ok? Então, nossa letra A já é a resposta, tá? Então, texto expositivo é um texto que trabalha com a realidade, busca expor informações de maneira clara e explicativa. B. São gêneros textuais que, de maneira fantasiosa, buscam explicar a origem das coisas? Não, o texto expositivo ele trabalha com a realidade. É um tipo textual narrativo? Não. O tipo expositivo é um, narrativo é outro. É um texto que trabalha com a realidade deturpada, ou seja, manipulada, mascarando os fatos e usando personagens para representar o tema? Não, é a realidade de forma clara mesmo e explícita, tá bom? Letra A é a resposta da nossa nona questão, tá? E aí nós vamos ficando por aqui. Na próxima aula nós concluímos a correção da lista de revisão, tá? Qualquer dúvida, eu estou disponível para atendê-los no plantão, mais uma vez eu digo. E não deixem de mandar as atividades, de mandar a lista, né, respondida para o e-mail maxnayara@yahoo.com. Desejo que vocês tenham um ótimo dia e até a próxima aula.